Olá, tudo bem? Como é que estão indo os estudos? Está acrescentando alguma coisa? Estão pesquisando tudo na Bíblia? Quanto mais contato com a Bíblia, melhor, maior vai sendo a sua capacidade de entender a vontade de Deus. Espero que estejam aproveitando bastante e, se gostarem, vão compartilhando enquanto eu vou carregando aqui. Vão compartilhando com as pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam, que vocês têm amizade. Então, compartilhem com eles, né? Mas hoje nós vamos fazer o nosso oitavo estudo. E nós vamos falar sobre a volta de Cristo. No último nós falamos sobre os sinais que antecedem a volta. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Eu vou voltar aqui que foi para o último. Posso sair, entrar de novo aqui. Só um minutinho. O tempo corre, não deixa, não pode haver demora aqui, né? Muito bem, então está aqui o nosso tema, a volta de Cristo, e a gente vê muitas pessoas já há muitos e muitos anos, né, até os próprios apóstolos e discípulos, eles falavam muito sobre a volta de Jesus. E nós estamos aguardando, né? Até hoje estamos aguardando, a gente não desanima, não desiste, temos certeza absoluta que ele vai voltar, só não sabemos quando, né? Quando Cristo voltará, acabei já antecipando aqui, mas nós vamos ver também quando ele vai voltar, como será a sua volta, né? O que acontecerá com os que morreram em Cristo? O que vai acontecer com eles? Será que essa pandemia que está ocorrendo hoje em dia já é um dos sinais da volta de Cristo? Muito bem, vamos começar com a oração, depois a gente vai respondendo essas perguntas com o estudo que nós vamos fazer. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por nos preservar com saúde, sem que essa pandemia venha nos afetar. Obrigado também pelos teus cuidados com cada um dos participantes desse estudo, que eles possam ser iluminados por ti, e ao abrirmos agora a tua palavra, o teu Santo Espírito possa nos dirigir em tudo, para que possamos entender quais são os teus planos, quais são os teus projetos para nós, e entendemos também bem melhor com relação à volta de Cristo. Fica conosco, dá-nos o entendimento, nós pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo. A primeira pergunta, qual é a maior, qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Está no livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Eu fiz um ajustezinho aqui, não coloquei de cara o texto bíblico, né? Para a gente procurar. Então aqui, João 14, Jesus confortando os discípulos, de 1 a 3, olha o que ele diz aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, muitas mesmo, né? Depois a gente vai ver lá em Apocalipse, ou qualquer outro estudo que nós fizemos, né? Tamanho dessas moradas, você vai ver que cabe gente que não acaba mais, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que Deus prometeu? Jesus prometeu que foi ele preparar lugar para nós e que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai vir buscar a gente, vai levar a gente para morar com ele nas mansões que ele preparou. Amém? Realmente, essa é uma promessa que a gente tem que se apegar, acreditar, esperar. Agora, nós podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo. A gente vê diversas denominações marcando datas para a volta de Cristo. Inclusive, os adventistas, em 1844, acreditavam que Jesus voltaria, né, em outubro de 1844. Depois, como isso não ocorreu, descobriram o que era o real significado daquela data, né? Mas ainda continua a gente marcando, né? Olha, ele vai voltar em tal data, vai voltar em tal data. Olha, na virada do século, né? Nós tivemos aí agora não, já tem bastante tempo, né? Também falaram da volta de Cristo, mas o que diz Mateus 24, 36? Vamos lá para Mateus 24, 36. Estou virando aqui, viu? Procurando o texto bíblico para a gente tentar dentro do tempo nosso aqui. Se estiver apertando, eu paro de pesquisar, depois vocês procuram com calma.
24, 33. Olha o que diz aqui. 36. 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Mas quem sabe? Unicamente meu Pai. Provavelmente Cristo, por estar lá nos céus hoje, ao lado do Pai, ele saiba, né? Provavelmente não, com certeza ele sabe. Ele sabe qual é a hora dele voltar. Mas sim, enquanto ele esteve aqui como ser humano, ele disse isso aqui. Só meu Pai sabe, eu não sei. Nem os anjos sabem. Então não adianta a gente ficar querendo marcar datas. E será que vai voltar agora? Será que não vai? Uma outra coisa importante para nós também é que, como Jesus vai vir? Mateus 24, versículos 30 e 31. Já estamos aqui no Mateus 24, versículos 30 e 31. Olha o que diz aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Vai chegar o dia em que todos vão ver Cristo voltando. Você poderia falar, mas espera aí, o Japão está no lado oposto nosso, como é que eles vão ver? Vamos esperar. Quando chegar a data aí, Cristo vai mostrar para a gente. Ele pode todas as coisas, né? Então, não vamos nos preocupar com isso. Mas o que ele está dizendo aqui? Todo olho vai ver ele vindo na nuvem dos céus. Não vai vir caminhando. Guarda isso, hein? Porque o inimigo vai fazer um grande sinal. Lembra, nós estudamos no estudo anterior aí? Ele vai fazer grandes sinais, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ele vai vir caminhando. Vai vir caminhando, curando pessoas, operando grandes milagres, né? A Bíblia diz que até fogo ele vai fazer cair dos céus. Mas aqui Jesus não. Jesus vai vir sobre as nuvens do céu. Ele não vai pôr os pés aqui na terra, ele vai ficar no ar. Ué, por que não? Porque a terra está em pecado. Jesus não, ele vai vir para destruir o pecado. Então, nós vamos ao encontro dele, mas a gente já vai ver esse texto. Apocalipse 1:7. Vamos ver o que diz aqui, Apocalipse 1:7. Na minha Bíblia diz assim: eis que vem com as nuvens. Olha só, hein? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os que o transpassaram. Quem foram os que transpassaram? Aqueles que participaram da morte de Cristo. Não só o soldado que espetou a lança no peito dele, mas também aqueles que participaram da morte de Cristo. Aqueles líderes judeus que o acusaram sem motivo, a Pilatos e outros mais que participaram de tudo isso, todos eles, aqui está dizendo que eles vão ver também Cristo voltando nas nuvens dos céus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos. Por quê? Não estão preparados. Não quer dizer todo mundo, hein? Mas de todas as nações, muitos vão se lamentar, né? Puxa, por que eu não dei ouvidos? Por que eu não tomei uma decisão ao lado de Cristo? Já vimos que ele vai vir nas nuvens. Vamos ver Atos 1:11, o que é que diz sobre isso? Eu vou pegar esses dois textos aqui, porque eu estou controlando o tempo ali e estava voando. Atos 1:11. Os quais lhes disseram, homens galileus, anjos, né? Dizendo para os discípulos, estavam vendo Cristo ascendendo aos céus, né? Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eles estavam vendo, eles estavam ali olhando, os anjos chegaram, o que vocês estão olhando? Ah, nós estamos vendo o nosso mestre partir. Mas olha, tem uma boa notícia para vocês. Do mesmo jeito que vocês viram ele indo aí, ele vai voltar. Do mesmo jeito. Com todos os olhos o verão. Você vê que um texto vai confirmando o outro, né? 2 de Pedro 3:10. Esse aqui é um detalhe importante para nós, né? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O ladrão não avisa. Ele vai falar, hoje às 22 horas eu vou passar aí na sua casa, vou dar uma limpa, vou levar um monte de coisa embora, né? Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus voltará como ladrão de noite. Tem avisado. No qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Porque depois da volta de Cristo, tudo isso aqui vai acontecer. Mas então nós sabemos que ele vai vir nas nuvens dos céus, todos os olhos o verão, e também esse dia da volta dele vai ser como ladrão. Ninguém sabe. Lembra? Jesus falou lá esse dia, só o Pai sabe. Ninguém sabe, nem eu. Só o Pai. O que ocorrerá com aqueles que aceitaram os Cristos?
vai ter os mortos que já morreram, aceitaram a Cristo, né, se entregaram a Cristo. A gente pode pegar os grandes líderes da Bíblia aqui que nós estudamos, já morreram todos, né? O que vai acontecer com eles? E com os vivos? Quem tiver vivo nesse tempo, o que vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4, vou voltar um pouco aqui na nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha, mais um detalhe para a gente, né? Vai vir com alarido. Alarido é o ruído, provavelmente, das trombetas, né? Os anjos tocando suas trombetas, né? Com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Agora aqui para a gente, né? O que ocorrerá com os que aceitaram a Cristo? Os mortos e os vivos. Olha o que diz aqui. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se fala em primeiro, significa que tem uma segunda ressurreição. A gente vai ver sobre ela. Primeiro, vão ressuscitar os mortos em Cristo quando Cristo voltar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com estes mortos que ressuscitaram nas nuvens. Lembra que eu falei que Cristo não vai tocar aqui na terra? Nós vamos ao encontro dele nas nuvens do céu. A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor. Não é? Então, os que morrerem em Cristo, quando Cristo voltar, vão ouvir o som da trombeta, os anjos virão e eles vão ressuscitar. E nós, os que estiverem vivos, não sei se vai ser na nossa geração, mas se nós estivermos vivos e estivermos firmes com Deus, então a gente pode dizer, como Paulo tinha dito naquela época, né? E nós, os que estivermos vivos, todos nós, junto com os que ressuscitaram, justos que ressuscitaram, vamos ser arrebatados. Olha, o arrebatamento aqui não é secreto, não, hein? É na volta de Cristo. Tem gente que ensina por vai ter um arrebatamento secreto. A gente não vai passar por tribulações, não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que nós vamos passar por tribulações. Vai ter decreto de morte, vai ter perseguição, mas a gente vai estudar mais para frente, não é hoje ainda. O que eu quero ainda com relação aos vivos e os mortos? Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo falou lá atrás, né? Nós, os que estivermos vivos, né? Nem todos dormiremos. Vocês lembram qual é a condição para a volta de Cristo? É o evangelho do reino ser pregado a todos os cantos do mundo. Paulo fez algo parecido, chegou bem próximo desse ideal de Deus, né, que é pregar o evangelho em todos os cantos do mundo. Só que não era para o tempo dele, é para o nosso tempo. Então, quando o evangelho foi pregado, né, nem todos dormiremos, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha, soará a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com os mortos. Se você abrir uma tumba lá, provavelmente vai achar dentes, cabelo, talvez alguns ossos, né? Aqui diz que seremos todos transformados. Transformado, o nosso corpo vai ser transformado. Olha o que ele diz aqui, olha, porque convém que isto que é corruptível, a carne, né, o nosso corpo que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Hoje nós queremos estudar só a parte de cima aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, não sujeitos à doença, não sujeitos à morte mais. E nós também seremos transformados de corruptível, que é o nosso corpo hoje, que somos nós hoje, para incorruptíveis. Pessoas que nunca mais morrerão, nunca mais ficarão doentes. É isso que Cristo está prometendo para nós. Agora, e os que não se prepararam para a vinda de Cristo? Como é que vai ser? Apocalipse 6, versículos 15 e 17. O que é que vai acontecer com eles, hein? Não se prepararam, não se interessaram, acharam que tudo isso aqui era besteira. É igual no tempo de Noé. Noé pregando, avisando que aconteceu. 120 anos Noé pregou. E o pessoal ria dele, achava que ele era... Esse cara é bobo, é maluco. Está fazendo uma arca lá em cima, no alto do monte, em vez de fazer aqui embaixo, perto do mar, né? Vai fazer lá em cima, no alto de uma montanha. É biruta esse cara. A mesma coisa vai se repetir.
A mesma coisa se repete agora. Vamos ver. As pessoas não acreditam, não aceitam, acho que é tudo maluquice da nossa parte. Na hora que diz, Apocalipse 6, versículos 15 ao 17. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os juízes, né? Os grandes políticos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos. Escondei-nos o quê? Do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Versículo 9, 6, capítulo 9, versículo 6, que diz esse finalzinho que eu mencionei. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte, olha só, a morte fugindo, que bom seria se hoje ela fugisse de nós, né? Mas nesse dia as pessoas vão querer morrer, porque não conseguem contemplar a glória de Cristo voltando. Não conseguem olhar e ver Cristo voltando. Eles pedem que as rochas caiam sobre nós, nos mate de uma vez. Mas o que a Bíblia diz? A morte fugirá deles. A morte fugirá deles. Quem não toma uma decisão ao lado de Cristo, fica enrolando mais para frente, o ano que vem, depois que acabar a pandemia, não, depois que restabelecer tudo, gente, tome uma decisão ao lado de Deus, não fique protelando. A gente não sabe se nós vamos estar vivos amanhã, se nós vamos resistir a sobreviver a essa pandemia, né? E os que não se prepararam para a vinda de Cristo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, eu vou pegar por aqui, estou vendo o relógio, eu fico preocupado aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo. Nós estávamos lendo lá que eles vão se esconder nas cavernas, pedir que as rochas caiam sobre eles, vão correr atrás da morte, e a morte vai fugir deles, né? Mas tem mais alguma coisa importante. O iníquo será revelado. Quem é o iníquo? O próprio Satanás, que está liderando todo esse movimento, essa agitação contra o povo de Deus, destruindo a natureza, fazendo todos esses estragos. Ele vai ter um acerto de contas com Deus. A gente fala assim, por que Deus não age hoje? Deus tem o tempo certo. Logo, logo, Satanás vai pagar por tudo que ele está fazendo, né? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Cristo está voltando. Só tem um pouco mais de paciência. Tem um hino dos Arautos do Rei, eles cantam, é só um pouco mais, um pouquinho mais. Está chegando a hora, falta só um pouco. E quantas ressurreições a Bíblia fala? A gente falou agora há pouco dos mortos em Cristo, né, que ressuscitarão, serão transformados, seu corpo vai ficar incorruptível e irão ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. Vamos ver João 5, 28 e 29, para a gente ver de quantas ressurreições a Bíblia fala. João 5, 28 e 29. Capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. É o que nós estamos comentando até agora. E os que fizeram mal? Nós falamos ali que junto com esses aqui que vão sair para a ressurreição da vida, os que transpassaram a Cristo também vão sair. Só que eles vão olhar Cristo voltando e vão morrer de novo. Aí depois, agora é para eles o definitivo. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eles têm um acerto de contas para fazer com Deus. Já morreram, estão nas suas sepulturas, ou foram comidos aí pelos mais diferentes animais, peixes, o que quer que seja, né? Sumiu, morreram no incêndio. Não tem problema. Vai haver um tempo em que eles vão ressuscitar aonde quer que eles estejam, para então serem destruídos de uma vez por todas. Então, os que fizeram mal vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Segura essa pergunta que você está querendo fazer aí, ou você manda por escrito, ou em um próximo estudo a gente vai conversar sobre isso. Daniel 12:2 diz o seguinte, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha, desprezo eterno, para destruição eterna. Então está falando sobre duas ressurreições. Mas quando vai ser essa segunda ressurreição, né? Olha a pergunta, essa resposta dessa pergunta, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Quando vai ser a segunda ressurreição? A primeira nós já vimos, quando Cristo voltar, os justos, né? Aqueles que seguiram a Cristo, ressuscitam, são transformados e vão ao encontro de Cristo. Junto com eles, vão aqueles que transpassaram a Cristo, vão ressuscitar, vão ver Cristo voltando, vão falar, puxa vida, hein? Era ele mesmo, hein? Nós achamos que não era, que não tinha nada a ver, matamos ele. Agora, o que nos resta? Destruição. Aí eles morrem de novo. Não ficam vivos, não. Eles morrem de novo. E quando eles ressuscitam de novo? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Qual é a segunda morte? Destruição eterna. A primeira morte nós estamos sujeitos. Pode ser que hoje, amanhã, depois, aí, alguns de nós morram. Nós estamos sujeitos a essa morte. Mas a segunda morte a gente pode se livrar. E como é que se livra? Se nós seguirmos a Cristo, se nós aceitarmos os ensinamentos de Cristo e colocar em prática em nossas vidas, andar nos caminhos de Deus. Então ele fala aqui, bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte. E serão, olha só, hein? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele lá nos céus. Por quanto tempo? 1000 anos. Lá nos céus. E Cristo ainda vai voltar, porque a nossa morada definitiva é aqui na Terra. Vai ser aqui na Terra. Mas antes ela vai passar por uma transformação. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá certo? Então, por 1000 anos, nós ficaremos lá no céu. Se continuar um pouquinho mais aqui, nesse capítulo 20, não está aqui no estudo, mas deixa eu só adiantar rapidinho para vocês. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando Cristo voltar e levar os justos para os céus, os ímpios estarão mortos. Satanás não vai poder sair daqui do planeta Terra, vai ficar aqui ele e os anjos dele. Não tem acesso a nenhum outro lugar, é aqui. Aqui é a prisão dele, né? A Bíblia fala aí, um anjo desceu com uma corrente, na realidade você não pode sair daqui. Mas quando terminar esse período de 1000 anos, que a gente viu aqui que nós reinaremos, vão ser 1000 anos de aprendizado nos céus ao lado de Cristo. Depois nós temos toda a eternidade aqui na Terra, ao lado de Cristo também. Mas aqui diz que depois de 1000 anos, ele será solto da sua prisão. Sairá, enganará muitos e depois no fim... vamos guardar isso aqui, suspense. Depois você pode ler aqui o capítulo 20, mas nós vamos estudar esse assunto mais detalhadamente lá para frente. Mas Satanás vai ficar preso também 1000 anos, é só para a gente ver. Não é coincidência. Enquanto os justos estão nos céus com Cristo, os ímpios estão mortos nas sepulturas, ou as aves comeram a carne deles, alguma coisa aconteceu. Satanás está preso aqui na Terra. Você não pode sair daqui da Terra. Pode rodar ela à vontade. Quando você quiser, não tem ninguém para atormentar, não tem nada para fazer. Né? É só você ficar aí brincando com os anjos dele. Né? Agora, quando Cristo voltar, qual será o cântico dos salvos nesse grandioso dia? Isaías 25, 9, eu vou pegar aqui direto, porque o nosso tempo está no finalzinho, né? Isaías 25, versículo 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o vosso Deus a quem aguardávamos. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. O que nós vamos cantar? Eu estava pensando agora, ver se achava algum hino aqui para a gente cantar. Cristo, não, esse é Cristo já ressuscitou, mas algum hino assim que fale da volta de Cristo, né? A letra da música a gente já tem aqui, a música nós vamos aprender na hora. Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E ele nos salvará, ele veio nos buscar, veio nos salvar. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos eternamente. Olha que delícia! Nós vamos estar com Cristo para sempre. Qual é o convite que Cristo faz hoje para nós? Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim, venham a mim todos os que estáis cansados, oprimidos,
com depressão, com problema de trabalho, com relação... Vem todo mundo para cá, vem todo mundo para cá e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é o convite que ele faz? Vinde a mim, vem para mim. Toma uma decisão ao meu lado. Agora, e aqueles que não querem, não quero ir para Jesus? Qual será o resultado de rejeitar o convite? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que fogo eterno? Que está preparado para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que não aceitaram o meu convite. Puxa vida, hein? Trágico. A gente olha assim e fala, nossa, Deus é rigoroso. Sim, ele é rigoroso. Ele está dando oportunidade para todo mundo hoje. Você tem oportunidade, eu tenho oportunidade, todos nós temos oportunidade, mas a oportunidade é hoje. Eu não sei o amanhã. Nós não sabemos quais de nós estará vivo amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, nós não sabemos. Então a gente tem que entregar o nosso coração a Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo por nós e estarmos preparados. Porque senão o nosso destino é apartai-vos de mim, malditos, né? O fogo eterno está preparado para vocês. Ou nós vamos nos regozijar com Cristo nas mansões que Ele foi preparar para nós lá nos céus. Você escolhe. A decisão é sua. Deus não força a barra. Ele bate, fica esperando você ouvir, você abrir a porta, você vai abrir a porta. A fechadura é só por dentro, né? Tem uma ilustração muito boa em que Cristo só bate. A fechadura não é por fora. Poderia ser por fora, ele não ia abrir, ele só ia bater. Satanás não, Satanás nem bate, ele já chega chutando, arromba a porta e vai entrando. Ele não pede licença. Por isso que nós temos que aceitar Cristo e tomar uma decisão ao lado dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses ensinamentos a respeito da tua breve volta. Ajuda-nos porque nós queremos fazer parte do teu povo e para isso nós temos que nos preparar. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao teu lado, que possam fazê-la antes que seja tarde demais. Que tu possas trabalhar no nosso coração, ajuda-nos a ouvirmos a tua voz, a ouvirmos que tu estás batendo a porta, para que nós... E ajuda-nos também a abrir a porta, porque não adianta só eu vir, eu tenho que abrir a porta do meu coração também. Tu prometestes que faria um grande banquete com aqueles que abrissem a porta. E esse banquete inclui a salvação e a vida eterna ao teu lado. Abençoe a todas as pessoas que estão participando conosco, abençoe o lar deles, a vida deles, dá-lhes saúde, resguarda-os dessa pandemia que está rondando o mundo todo e dá-nos sabedoria para pôr em prática esses ensinamentos em nossas vidas. Deus abençoe-nos a todos, pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui do nosso estudo. E até o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos ver aqui sobre... Não, lembra que a gente falou agora mesmo sobre 1000 anos nos céus com Cristo, Satanás 1000 anos preso? Esse é o assunto é o nosso próximo assunto, o milênio. Que Deus abençoe. Até lá e fiquem com Deus. Amém.